A China tem que crescer muito ainda para isso Cara, rolar. a China vai desaparecer, bicho. Desaparecer. 2 Sabe? bilhões de pessoas vão olha entrar só num que buraco. interessante. Qual que é o censo atual da China? Como assim o censo atual? O número de pessoas lá dentro. 1,4... Isso. E você já viu qual que é a projeção pela quantidade de filhos da China? Em Não, quanto não. tempo a China vai acabar? Quanto? É o que o Elon Musk expõe como a crise da natalidade. Lá só podia ter um filho, né? Então, depois eles saíram emergencialmente da política de um filho só e não dá mais tempo. É irreversível. A China vai se tornar irrelevante no cenário mundial em menos de 100 anos. Você vai ver a queda da China por falta de ser humano lá dentro. Sabe o que vai contra essa sua teoria? Hum. Robôs com inteligência artificial. Não, mas seres humanos, cara. Mas por que você precisa de ser humano se você tem um robô com inteligência artificial? Tá, me explica sua teoria. Você acredita que é possível a indústria tecnológica moderna construir um robô capaz de ter uma inteligência similar à do homem e a mobilidade similar do humano? Nos próximos 100 anos, como você falou, você acredita que é possível a gente desenvolver algo assim? Sim, Eu também acredito. plenamente. Eu também acredito. Eu acredito que a gente já está no passo de desenvolver. E se desenvolve um robô, pensa num outro Paulo aqui, só que robô, com as mesmas capacidades, até talvez melhor do que você, entendeu? Mais forte, mais inteligente, não precisa dormir, não precisa comer, precisa só de carregar energia elétrica ali com bateria solar, sei lá, foda-se. Para que um Estado, ou para que qualquer grupo de poder vai precisar de um outro ser humano para exercer o seu poder, se ele pode construir ou comprar uma máquina que tem um potencial maior do que ele na realidade de executar ações. O ser humano como necessidade para se produzir algo some, desaparece. Consumo. Mas é que você não precisa necessariamente nem de consumo. Para você ter uma economia, você precisa de consumo. Você não precisa se você tiver máquinas. Você não precisa nem de pessoas. Você não de precisa uma economia. rodar. Você não precisa rodar. Você quer, se o governo chinês quiser construir uma rodovia, ele não precisa de 300 mil chineses. Correto, mas ele precisa de chineses para passar naquela rodovia. Ele não precisa nem de chineses para passar na rodovia. Ele pode. Então ele não Um precisa cara construir. sozinho pode dominar o mundo com seu exército de robôs. Entendeu? Basta ele ter o controle da inteligência, entendeu? Tá. Vai ser um negócio sobre poder. Então, mesmo que acabe a natalidade, mesmo que a redução de seres humanos seja drástica na população chinesa, se eles ainda tiverem, sei lá, 1 bilhão de pessoas e usarem os robôs para suprir essa mão de obra que vai faltar por causa da natalidade, eles conseguem passar por esse problema. Aí vem uma peste, uma doença, que normalmente mataria 50% da população e reduz aquela população a um número ínfimo. Né? Eu acho que isso é a graça do ser humano. Né? É que a gente segue um padrão de evolução que visa sempre um maior volume de massa biológica. Né? Um organismo é bem sucedido quando ele tem múltiplas cópias dele mesmo. Sim. Se a gente começa a desconsiderar isso e foca na questão do poder, né, o ser humano desaparece. É assim que a gente acaba. Sim. Eu, inclusive, acho que a gente vai desaparecer. Eu acho que o nosso papel nessa Terra não é para sempre. Eu acho que, inclusive, pensa, nós somos uma máquina criada pela natureza. E como máquinas, nós temos limites, né? Mas você acha que é possível uma inteligência artificial desenvolver consciência? Acho que é plenamente possível. O que é consciência? Eu acho que consciência é você ter um ser que é capaz de agir no mundo, que sabe exatamente o que ele representa para ele mesmo, como um indivíduo, e entende o que ele pode ou não fazer no mundo e fazer. Assim, isso que é, tipo, consciência. Acho que na prática, tipo, você não sabe que eu tenho consciência mesmo. Você acredita que eu tenho consciência porque você tem consciência e conversando comigo você consegue perceber que eu tenho consciência também porque você se identifica, né, comigo e você identifica o jeito de eu ser
com eu tendo uma consciência, porque você age da sua forma porque você sabe que você tem uma consciência bom, eu já tô explicando, já ficou confuso agora. A questão é, consciência... Legal a sua consciência da confusão. É legal. Exato. Aham. Então, mas a gente tem consciência e a máquina vai ter também essa consciência. Ela vai saber que ela é uma máquina, ela vai saber o que ela precisa fazer para conseguir o que ela quer e ela vai ter objetivos que vão ser delimitados através ou naturalmente de algoritmos que se autodesenvolvem, ou um humano vai delimitar os objetivos da máquina. Então, ela vai ter plena capacidade de ser autônoma no futuro, poder agir e evoluir sem a necessidade da interferência humana. Então, ela vai ser superior a nós de todas as formas. Então, não Mas vai você ter acha que ela mais vai esses- adotar uma postura humana de multiplicação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ela vai tentar sobreviver, se ela tiver consciência, e ela vai tentar se multiplicar e garantir sua sobrevivência. E se a gente for um problema a isso, ela vai justamente eliminar a gente para manter. Skynet. Por que não? O que impede isso, né? Legal. Você já viu os chatbots que estão... Eu tava ouvindo o Lex Fridman falar sobre isso. Tava tomando banho e tava ouvindo o Lex falando sobre a partir de qual ponto que uma inteligência artificial passa no teste de Turing, né? E você pode dizer assim, olha, isso aqui tem consciência, né? E o que ele falou é simplesmente isso. A diferença entre a inteligência artificial e o ser humano é que o ser humano não é programável. Você acha como que é? a gente é programável? Como é a inteligência artificial? Também, sobre a questão de ser programável, a gente estava falando sobre o espectro da personalidade, né? Então, o ser humano, para garantir as múltiplas cópias dele, ele tem um espectro de funcionamento, né? Dentro desse espectro de funcionamento, as extremidades são sempre complexas, né? Mas o normal é aqui. A curva normal é aqui, é o cara que funciona bem. Tem o Jeff Dahmer, tem a Madre Teresa de Calcutá. Sim. E aqui no meio está o Bilinski, o Monark, Uhum. certo? Essa variabilidade é que proporciona que a gente não seja um gato em cima da mesa. Entende? Que a gente tenha desenvolvido o que a gente desenvolveu até agora. A nossa cultura, se diz. A nossa variabilidade e a forma como a escolha do parceiro sexual moldou a evolução humana de forma tão rápida. É isso que diferencia a gente dos nossos ancestrais, né? Chimpanzés para o Homo sapiens. Essa forma como a gente foi escolhendo sexualmente e melhorando a nossa capacidade, a gente chegou até essa máquina fantástica que é o cérebro, que tem uma consciência, que tem uma capacidade computacional gigantesca. Então, beleza, você vai lá e a máquina. A máquina não vai ter essa variabilidade. Por que não? Por quê? Então, tem Existem Eu gerações gosto de muito inteligência artificial, todas diferentes. Né? Eu gosto muito da série de livros da série Alien, né? Então, sabe o Alien, né? O Sim, da 1, dos 2, filmes, 3, assim. isso, então. Eu já devo... na verdade, existem muitos livros, né? Sei lá, acho que mais de 30 livros na mesmo universo. E num deles, os seres humanos chegam num planeta que tem lá uma versão muito antiga do trigo. E uma versão muito antiga de um outro negócio que também tem na Terra, né? E o motivo de não ter evoluído é não só o fato de não ter tido contato com os seres humanos que fizeram seleção, mas também porque naquele planeta não tinha radiação, como existia na Terra, que causava variação. Então, eu acredito que o ser humano nunca vai ser substituído pela máquina, justamente pela nossa capacidade de gerar variações, de gerar Elon Musk e Paulo Bilinski. Mas a máquina não pode também gerar variações? Porque se ela tem o controle sobre os parâmetros que a cria, e ela pode criar uma outra dela, ela pode mudar esses parâmetros e criar uma versão diferente dela. Então, mas ela vai estar orientada a alcançar um objetivo. Qual que é a orientação? O que orientou a variação entre irmãos mesmo? Você tem irmão? Tem uma irmã. Tá. A variação que existe entre você e a sua irmã está relacionada com tantos fatores que não é possível determinar. Na questão do Jeff Dahmer lá, no final eles
né, querem estudar o cérebro dele. Por quê? Porque, pô, será que tem alguma coisa nesse cérebro que fez com que o cara fosse um psicopata, né? Serial Canibal, killer, né? canibal, Uhum. tipo, né? E aí, é justamente isso. A gente não sabe. A gente não pode dizer com certeza absoluta que as variações são orgânicas, ou são de personalidade, ou são de criação. Mas existe um fio condutor dessas variações, que é a sobrevivência. Mas é que o que foi... Tá. O que isso aqui tem a ver com sobrevivência? Nada. A gente tem essa capacidade, irmão, de fazer televisão. Sim, sim. Que não tem nada a ver com... Mas o robô também vai ter essa capacidade. E eu não acredito que possa... Você já viu as imagens que os robôs estão fazendo agora? Não. Sim. Eu só não acredito que a inteligência artificial vai ter a capacidade de variação que foi produzida dentre os seres humanos, dentro da raça humana, porque ela não tem o objetivo de se perpetuar da forma como a gente teve. Não tem esse drive, essa pressão evolutiva. Ela pode ter, só programar nela. Então, mas alguém tem que fazer algo. Sim, a E gente aí que vai vai criar tá- as máquinas. Né? Mas vai estar dentro de uma linha. O ser humano não está dentro de uma linha. A gente acha que o nosso código genético é uma linha de código, né? É. Mas o número de manifestações não condiz. Entendi mais ou menos. Eu discordo de você. Eu acho que a máquina vai conseguir ser tão criativa quanto qualquer ser humano, vai conseguir criar máquinas melhores que a gente não teria capacidade de criar, e por assim ela vai ter um processo evolutivo. Cada vez ela aprende mais e descobre um jeito de se tornar mais eficiente. Eu acredito que isso é possível. O Jeff falou uma coisa... O Jeff, não. O Bob não. Jeff? O Lex falou um negócio muito interessante. Ele falou que se você soltar a inteligência artificial para que ela se torne uma ferramenta de interação, que como ela aprendeu com a internet e as manifestações humanas são muito voltadas àquilo que gera resposta emotiva, que a inteligência artificial vai ficar burra e vai ficar voltada a criar fofoca. Porque é o que interessa o ser humano. Pode crer, faz Né? sentido. Não é, porra, um Beethoven, irmão, um Elon Musk, né? Um Tesla, tipo... Entende? Sim, e se ela pega o dado da maioria das pessoas, ela vai pegar a média e não vai pegar Exato, cara. 99% da internet é foto de gato, tá ligado? É verdade. É isso que a gente produz, é isso que vai alimentar a inteligência artificial. É que ela tem tudo, né? Ela tem as fotos de gato, todos os PHD, Sim, mas todas isso- as melhores produções também. Ela vai trabalhar com aquilo que dá mais reação. Vai sair uns roteiros de cinema legal. Pode crer. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.